Oi, gente, como vocês estão? Quero falar com vocês sobre relacionamento. Eu tinha um vídeo sobre relacionamento que, na verdade, eu guardei esse vídeo e acabei não postando. E assim, eu venho aprendendo muito sobre relacionamento com Deus. E quando a gente aprende com, com o Espírito Santo sobre essas coisas, a gente precisa de transmitir aquilo que a gente sabe. A gente precisa de ajudar o outro naquilo que a gente sabe. E eu acabei guardando esse vídeo sobre relacionamento que eu tinha contado e acabei não postando. E eu quero falar um pouco pra vocês sobre relacionamento, sobre o que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. E uma das coisas é que eu não entendia em um relacionamento é o porquê eu começaria um relacionamento. Qual a motivação de eu começar um relacionamento? Muitas das vezes a gente começa a namorar e a gente não tem esse entendimento sobre o porquê. E um relacionamento, quando a gente inicia, às vezes sem entender o porquê, sem seriedade, a gente meio que não entende o porquê disso. E quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. E uma das coisas que eu entendi no relacionamento é que nós devemos entrar em relacionamento completos. E não aquela famoso ditado, acho que é um ditado, né? Você é metade da minha laranja, você é minha alma gêmea, pra completar. Não. E eu era muito assim, nessa fantasia que às vezes o mundo nos traz. E uma das coisas é que eu entrava num relacionamento, mas não sabia o motivo. Eu entrava num relacionamento querendo algo em troca e não estando cheia para poder transbordar aquilo que eu já tinha. E quando a gente entra num relacionamento para buscar, é porque a gente ainda não se sente amado. A gente não sabe o que é o amor, porque o verdadeiro amor, ele se doa. O verdadeiro amor, ele ama e não busca. E como que a gente sabe que o verdadeiro amor é esse? Porque Cristo, ele nos ensina qual é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele não busca nada em troca. Na verdade, ele dá o amor. E Deus, ele mostrou o amor dele por nós, por meio de Cristo Jesus. Dando o seu único filho, ele deu, ele não pediu nada. Ele só nos deu. E quando a gente entra num relacionamento para buscar algo em troca, pode ter certeza que você vai se decepcionar. Porque a gente busca algo, a gente busca a felicidade do outro para nos preencher e a gente está sempre em busca. Mas quando a gente entende que a gente é amado por Cristo e a gente observa tudo aquilo que Cristo fez por nós e se sente amado por Ele ter feito isso por nós e desfruta desse amor dele, a gente passa a querer, na verdade, amar o outro. E aí, quando a gente está assim, completo, satisfeito em Cristo, a gente vai passar a transmitir esse amor e não buscar. Então, quando a gente olha para Cristo, porque Cristo ele é perfeito, e o nosso olhar tem a tendência de buscar a perfeição. Só que ela não encontra nessa terra, ela não encontra em pessoas, ela não encontra em coisas. A gente sempre vai se decepcionar quando a gente buscar as coisas dessa terra e nunca estaremos completamente satisfeitos, porque Cristo pode nos satisfazer. E quando Ele nos satisfaz, a gente está pronto para entrar num relacionamento. Porque a gente não vai buscar do outro, mas a gente vai se sentir completo para poder transmitir esse amor que vem dele, né? E uma das coisas que eu não sabia é quando eu entrava num relacionamento ele precisa ter uma motivação maior. E essa motivação é Cristo Jesus. Nós precisamos de buscar amar o outro. E muitas das vezes, quando a gente não se sente completamente satisfeito, quando o outro não está te satisfazendo, você acaba fazendo o quê? Você acaba querendo se desfazer dessa pessoa, porque ela não serve mais. Ela não te dá o amor suficiente, a alegria suficiente, ela não é perfeita. E aí, quando você busca com esse olhar natural no outro, você vai se decepcionar. E, consequentemente, quando o outro não te serve mais, você vai machucar o outro. Porque o outro só tem coisas ruins, ela não tá mais te servindo. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, em que muitas das vezes, quando o outro não te serve mais, você despreza o outro. E esse não é o verdadeiro amor, porque você precisa amar o outro como o outro é. E quando você passa a transmitir esse amor de Jesus pro outro, o outro vai se sentir amado e, consequentemente, você vai colher, não por motivação errada de querer algo em troca, porque você já está recebendo de Cristo. Então, quando você recebe de Cristo, você passa a transmitir amor. E quando você transmite o amor, você acaba colhendo mais ainda. E essa é uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo. E quando a gente descobre que, na verdade, o que a gente faz é errado, e quando o Espírito Santo te mostra a realidade, quando ele te mostra que, na verdade, não era o outro que tinha problema, em que você estava falando que tinha, mas quando você percebe, por meio do Espírito Santo, que, na verdade, era você que estava fazendo errado, é aí que a gente começa a aprender mais
tem aquela dor de saber que era você que estava fazendo errado. E o Espírito Santo, ele revela quando você deseja mudança, quando você deseja transformação nele, ele vai te trazer essa realidade que às vezes é dura de saber, mas que vai transformar para que os seus próximos relacionamentos, o seu próximo relacionamento, os relacionamentos à sua volta, sejam mais cheios de frutos. E aí, quando isso acontece, você começa a entender que o seu relacionamento não é sobre o outro, mas na verdade é sobre Cristo, sobre transmitir Cristo através da sua vida, transmitir o amor de Cristo. Então, quando a gente passa a aprender com o Espírito Santo, ele mostra as coisas que precisam ser mudadas em nós mesmos, porque muitas das vezes é muito mais fácil a gente querer olhar os defeitos do outro do que olhar os nossos defeitos e deixar que o Espírito Santo mude esse seu interior, para que esse seu interior transmita para fora. E quando o Espírito Santo te mostra e você se arrepende, acontece essa transformação. E aí passa a transmitir, a gerar frutos. E às vezes a gente não gosta de saber dessas coisas, né? E num relacionamento, a gente tem que entender que sempre existirão problemas. Não importa qual seja o seu relacionamento, ninguém é igual a ninguém. E existem crenças diferentes. E em qualquer relacionamento, essas crenças vão bater de frente. E basta a gente ser sábio e entender que a gente precisa de resolver esses problemas. Não adianta a gente fugir desses problemas. A gente sempre tem que olhar para nós mesmos e entender que nós é que precisamos mudar e nunca o outro. Porque quando nós mudamos, nós podemos gerar essa mudança no outro através do nosso exemplo. Quando eu me converti, mudando um pouco de assunto, quando eu me converti por quê? Porque eu vi o quanto era maravilhoso aquela pessoa expressando o amor de Deus. E aí, quando eu vi aquela pessoa verdadeiramente transmitindo o amor de Deus, eu desejei também a Cristo. Eu desejei essa manifestação que a pessoa transmitiu. Porque eu vi o quanto é lindo a forma que essa mudança, essa transformação que Cristo pode proporcionar. E foi assim que eu me converti. E o outro também só se converte quando ele vê uma diferença, quando ele vê realmente que existe algo diferente em você. E isso, assim, é preciso é preciso dessa transformação dentro de nós para que esses frutos venham a aparecer. E não adianta achar que você saindo de um relacionamento e passando pro outro, você vai resolver o problema. Porque as coisas precisam ser resolvidas e você não resolve dentro de você. Quando você chegar num próximo relacionamento, você vai ter esses mesmos problemas porque está dentro de você. E quando a gente resolve, quando a gente decide não ficar olhando para os problemas do outro e passa a olhar para os nossos problemas, para olhar para o que nós precisamos mudar, é aí que a gente fica sensível para poder ser amável quando o outro faz coisas que não agradam a gente e não olhe para esses problemas. E é isso que eu quero falar pra vocês, que assim, não adianta a gente querer pular de relacionamento em relacionamento e não resolver os problemas que já estão dentro de você e precisam ser resolvidos, porque você vai passar por um outro relacionamento e vai ter esses mesmos problemas. Deixa eu contar aqui sobre alguns problemas que eu tinha em relacionamento. Essa busca pelo outro me satisfazer. E isso não adianta, eu não vou encontrar, porque eu vou me decepcionar caso eu busque isso. Outra coisa é não saber expressar aquilo que está dentro de mim. Uma das coisas que eu tinha em meus relacionamentos é não saber expressar o que tinha dentro de mim, o que me incomodava, o que eu não aceitava. E num relacionamento, ele precisa de intimidade. Que intimidade? A intimidade do coração. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente precisa de desejar ouvir o coração do outro, desejar amar o outro. E como que a gente ama? Ouvindo o outro, desejando verdadeiramente resolver esses problemas. E sentar e conversar sobre essas coisas que não abrimos mão, ou que podemos abrir mão pelo outro. Existem também coisas que nós não devemos abrir mão como quando são princípios de Deus. Quando são princípios de Deus, nós não devemos abrir mão. Mas quando existem coisas que nós podemos abrir mão, nós devemos abrir mão, porque nós estamos desejando amar o outro. E quando a gente está no relacionamento, o desejo que deve estar no nosso coração é, pelo próximo nível, se unir com a pessoa. Nós não somos. Uma das coisas também que às vezes a gente não entende, e eu vejo isso muito nos casais, e eu já tive esse problema, parece, ou parece que, na verdade, são duas pessoas distintas, são duas pessoas que estão disputando entre um e outro. E, cara, quando a gente está em um relacionamento, a gente precisa entender que a gente precisa de unidade, a gente precisa de, na verdade, não é um querer ir contra o outro, mas, na verdade, como que fala, um querer ajudar o outro. E uma das coisas que eu tinha era que eu, na verdade, queria ir contra o outro e não ajudar o outro. E uma das coisas, essa é uma das coisas que eu vejo muito entre os casais que parecem duas pessoas que se odeiam. Não são todos, mas eu vejo casais assim, que na verdade parece que estão disputando entre si. E eu já tive relacionamento assim, posso falar porque eu já tive 3 relacionamentos e vocês não vão saber, ninguém vai saber sobre qual relacionamento estou falando, porque não é uma exposição, mas sim uma visão daquilo que eu venho aprendido com o Espírito Santo. E isso num relacionamento, quando a gente entra num relacionamento para poder disputar,
uma entre si, a gente vai estar completamente errado, porque isso já não vai dar certo. Mas o que a gente tem que entender é que a gente precisa de amar, de se dedicar, abrir mão de coisas, e aprender como o outro se sente amado. Porque quando a gente ama, a gente não deve amar como a gente se sente amado, mas sim amar o outro como o outro se sente amado. A gente pode sim, que até a mesma palavra diz que a gente deve amar o outro. O último mandamento que fala é amar o outro como Cristo nos amou. É mais ou menos isso. E a gente precisa de aprender a não amar da forma que a gente se sente amado. Porque eu não sei se vocês conhecem, mas existem linguagens do amor. E existem pessoas que se sentem amadas de várias formas, né? E a gente precisa de olhar pro outro e buscar entender o outro e como o outro se sente amado, para que a gente possa amar o outro. E essa é uma das coisas que, às vezes, a gente quer fazer somente aquilo que a gente quer, e não aquilo que o outro quer. E esse não é o amor verdadeiro, porque Cristo, ele abriu mão de muitas coisas para amar o outro. Ele abriu mão de coisas que ele não queria, mas ele sabia que era preciso. Então, quando a gente está num relacionamento, a gente precisa de abrir mão. Eu não te digo que é abrir mão de princípios, mas abrir mão de coisas para que a gente possa amar o outro, que a gente possa transmitir esse amor pro outro. E quando a gente entra num relacionamento querendo só se sentir amado, a gente não está amando, porque muitas das vezes a gente olha tanto pra gente mesmo, a gente olha tanto pro que a gente quer, que a gente não vê a coisa simples que o outro, como o outro se sente amado. E aí, quando você sai de um relacionamento e você, isso eu falo por mim, e começa a aprender com o Espírito Santo, começa a aprender sobre o amor e entende que nós, na verdade, temos que amar e não buscar amor, porque Cristo já nos amou. E quando a gente aprende a observar, e às vezes a gente precisa de observar e vai observar somente quando a gente não estiver mais nesse relacionamento, a gente começa a observar como o outro se sentia amado e como era simples a forma que o outro se sentia amado, só que a gente, como a gente às vezes olha somente para nós mesmos, a gente não observa o outro, a gente não busca amar o outro da forma que o outro se sente amado. E essa é uma das coisas que a gente precisa entender, que amar o outro às vezes vai fazer com que a gente, sim, negue algumas coisas que a gente não se agrada muito. E esse é o verdadeiro amor. E essa é a verdadeira diversão, porque a gente precisa de entender o coração do outro. E eu vou lembrar um pouquinho de Gênesis, que fala, Deus, ele mostra que ele se sente, e eu tô até escrevendo sobre um devocional sobre isso. Tem uma parte sobre isso no Gênesis, que Deus, ele busca conhecer o coração de Adão e Eva, o que estava acontecendo lá com eles. E Deus já sabia. Mas ele queria essa intimidade, ele queria que ele chegasse pro outro e falasse do amor, e falasse daquilo que ele estava sentindo. E ele queria saber do coração do outro. E pra gente amar o outro, a gente vai precisar de se dedicar ao outro, se dedicar a aprender o que o outro, como o outro se sente amado. Cada um tem uma forma de se sentir amado, e a gente vai precisar, se a gente deseja um relacionamento que dê frutos, que verdadeiramente continue, a gente precisa de observar e se dedicar ao relacionamento. Não é sobre nós mesmos, mas é sobre Deus, é sobre Cristo, é sobre transmitir o amor de Deus na vida do outro. E esse é o verdadeiro amor, que a gente aprende muito com Cristo, o amor que ele nos deu. E quando eu aprendi sobre essas coisas, eu comecei a entender o que é o amor. E às vezes a gente precisa de muitos relacionamentos darem errado para que a gente pare e entenda tudo aquilo que precisa ser mudado dentro da gente, tudo aquilo que precisa ser transformado, para que a gente não entre em um outro relacionamento e caia nas mesmas coisas. E eu aprendi muito em todos esses meus 3 relacionamentos que eu tive, e isso é muito bom, a gente poder aprender com o Espírito Santo sobre essas coisas, para que a gente não tenha próximos relacionamentos fracassados, né? Mas eu acredito que, mesmo que os nossos relacionamentos tenham dado errado, a gente aprende quando a gente deseja também, né? Porque a gente pode passar para próximos relacionamentos e continuar não aprendendo com aquilo que a gente já viu que não dá certo. A gente precisa sair de um relacionamento ou estar em um relacionamento e aprender a descobrir o que está dando errado. Não buscar o que está dando errado no outro. É claro que a gente também precisa de conversar, mas não querer que o outro mude, mas sim mudar. E no relacionamento, eu não acredito que somente um está errado. Sempre são dois, porque são dois no relacionamento. Então, nós precisamos de aprender um com o outro a fazer com que esse relacionamento dê frutos, continue. E a gente não adianta a gente ficar fugindo de relacionamentos e não mudando o nosso interior. E é o Espírito Santo que nos mostra, porque se não fosse o Espírito Santo na minha vida, meus relacionamentos continuariam dando errado, porque eu me acharia perfeita, eu me acharia, nossa, como o outro tem tantos problemas, como o outro é isso, como o outro é aquilo, e eu sendo a perfeita. E quando o Espírito Santo vai te mostrar que, na verdade, somos nós que devemos mudar e não buscar o outro a mudança, porque o outro precisa de mudar aquilo que ele deseja mudar, ou quando ele vê mudança em você e deseja mudar também, ou quando ele tem um relacionamento com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus mude a vida dele. E é claro também, quando existe uma comunicação, quando a gente verdadeiramente decide trazer o nosso coração, trazer aquilo que tem dentro da gente para o outro. E no relacionamento a gente precisa de ter essa intimidade de coração, de falar o que realmente a gente pensa, de realmente resolver esses problemas que estão dentro da gente, porque senão nossos relacionamentos continuaram dando errado, porque eu quero contar mais isso, uma das coisas que eu também tinha muito problema
é de transmitir aquilo. Eu sei que eu contei nesse vídeo que esse vídeo tá enorme, mas eu não sei se eu contei sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. É que uma das coisas que eu tinha dificuldade é de expressar aquilo que estava incomodando, daquilo que era preciso de ser comunicado ao outro, que sobre o nosso coração, tudo aquilo que a gente tem que está nos incomodando, a gente precisa de conversar com o outro. Porque muitas das vezes às vezes, aquilo que está incomodando a gente verdadeiramente tem um problema ali que precisa ser resolvido. E quando a gente acumula essas coisas dentro da gente, era uma das coisas que eu sempre fazia. Eu não sabia pegar o problema que eu estava tendo e transmitir à pessoa. Eu ficava guardando pra mim, guardando pra mim, guardando pra mim. Você já imagina qual o tamanho da bola de neve que ficava de raiva, de irritação do outro, guardando coisa ruim do outro. Isso acontecia e quando aquela bola de neve estava bem grande, eu ia e explodia. Ou seja, às vezes, eu não tô dizendo que é algo que acontece com todos, porque nem todos são iguais. Mas o homem, e não todos, mas tem homens que eles não suportam muito estresse. E nós mulheres precisamos de ser aquilo que Deus nos criou, sensíveis, que saiba expressar com clareza, que saiba ser sensível, ser delicado ao falar, porque o homem, quando ele explode, é pior que a mulher. E nós mulheres precisamos de ser sensíveis, assim como Cristo, como Deus nos criou, Deus nos criou. E aí, quando eu guardava todas essas coisas dentro de mim, quando eu explodia, eu não falo só em relacionamentos entre homem e mulher, mas quando eu guardava muitas coisas, eu só conseguia falar quando eu explodia. E você acumulou tantas coisas, quando você vai falar, você acaba falando até o que não deve. Então, a gente precisa aprender, a gente pode, e isso veio como bloqueios de alguma fase da nossa vida, que a gente achou que a gente não podia falar, que a gente não podia se expressar, que é uma bobagem se expressar. E existem muitos bloqueios que a gente vai descobrindo com o Espírito Santo para saber o que causa essa coisa de não conseguir falar. Muitas das vezes pode ter sido seu pai ou sua mãe falando que era bobagem isso, que era bobagem o seu sentimento, que era bobagem o que você fala. Ou você esteja num ambiente em que as pessoas não queiram te ouvir, ou esteja num ambiente em que as pessoas não se expressam muito bem, não expressam o seu coração. Isso são coisas que podem atrapalhar o seu relacionamento. E isso era uma das coisas, eu não sei se isso está completamente curado em meu coração, mas eu sei que existem processos que a gente passa com o Espírito Santo, e essa é uma das coisas que atrapalham o relacionamento, é você não conseguir expressar aquilo que você sente, não conseguir chegar pro outro e falar com delicadeza. Nós precisamos de conversar, nós precisamos resolver esses problemas. E essa é uma das coisas que atrapalha muito os relacionamentos, essa falta de intimidade, de coração para coração, de falar o que realmente está dentro, não grosseiramente, mas para poder resolver. Mas existem também coisas que nós não precisamos de falar, porque existem coisas bobas que podem passar e existem coisas que fica te machucando ou te ferindo que você precisa de resolver. E isso não pode continuar, você não pode continuar empurrando com a barriga esse relacionamento sem resolver coisas, porque é um relacionamento, e um relacionamento ele precisa de relacionamento, precisa de intimidade. E Deus ele nos mostra que ele também deseja isso na nossa vida. E muitas coisas que a gente aprende com Deus vai ajudar nos nossos relacionamentos à nossa volta, quando a gente aprende coisas com Deus. E é isso que eu quero falar pra vocês. Eu não estou me lembrando de mais nada. Não está vindo mais nada. E eu acho que é isso que eu quero falar sobre relacionamento. Caso tenha mais coisas, eu faço um próximo vídeo falando sobre outras coisas.